E aí o Mardoqueu, ou Mordecai, lembrando, aulas anteriores a gente já trabalhou isso, mas é sempre bom lembrar, o Mordecai é o nome que vem do hebraico, né? Então você tem as palavrinhas do hebraico, você sai do hebraico, vem para o português, aí você forma essa palavra Mordecai. O Mardoqueu, ele é um nome que vem da tradução grega. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas lá para o final do, mais ou menos século III, século II a.C., o pessoal fez uma tradução do hebraico para o grego. Os gregos fizeram essa tradução. E nessa tradução, o nome utilizado é Mardoqueu, que faz uma referência direta ao deus Marduk, que é um deus adorado lá na Babilônia. Isso gera um certo estranhamento da nossa parte, porque no texto bíblico, o nome do personagem é relevante para a narrativa. Só que por que será que o nome do Mardoqueu faz uma referência a Marduk? Porque o livro de Esther é um livro cheio de ironias, cheio de ironias. O que é ironia? A ironia é o contrário daquilo que você quer falar. Então você vai dizer, uma pessoa está toda desarrumada ali, né? Nossa, como você está bonitão, né? Você não quer dizer isso, né? Você quer dizer outra coisa. A ironia é sempre o contrário daquilo que eu quero dizer. Eu digo uma coisa, mas eu estou falando uma coisa, mas estou dando a entender outra coisa, tá? Então, é isso que é ironia. E aqui no texto acontece muita ironia, né? Você tem um rei que era para ser uma figura de autoridade, bem firme, mas a gente vê que ele não é bem assim, né? Ele é muito instável nas decisões dele. Você vai ter uma série de situações irônicas, né, que é o texto que a gente vai analisar rapidamente aqui, o capítulo 6, em que o camarada vai matar o Mardoqueu, só que aí simplesmente ele, na verdade, vai ter que levar vai levar o cara para ser honrado pela cidade, né, como a imagem dá a entender aqui. Tem uma grande ironia, né? Ele entra no pátio para planejar morte contra uma pessoa e sai dali tendo que honrar ela, né? Extremamente irônico, extremamente irônico. Então o livro de Esther tem muito isso, tem muita ironia nesse livro, como um todo. Não só o livro de Esther, o livro de Jonas também. O livro de Jonas, para muito bem, até no... A ironia, tem meio que níveis de ironia, tá? E a ironia, digamos assim, num nível bem pesado, né, bem cruel, é aquilo que a gente chama de sarcasmo. Um exemplo claro de sarcasmo na Bíblia é o momento que Jesus está na cruz. E aí ele está lá, né? E aí vem os líderes da época, né? Os líderes judaicos e falam, né? Ah, mas tu não disse que levantaria o templo em 3 dias, né? Então sai daí, então. Isso é num nível de muito deboche. Tem um momento ali de Jesus sofrendo na cruz, um momento extremamente tenso ali para aquela narrativa. E eles vão e falam, não, mas tu não falou que fazia tal coisa, não curou um monte de gente, então por que você não sai daí? Isso é sarcasmo, né? Ironia num nível bem pesado, bem cruel. Lembrando que é sempre muito importante a gente saber o mínimo de português para a gente interpretar o texto bíblico, tá? Isso é muito importante. Às vezes a gente fala muito de grego, de hebraico, de não sei o quê, mas nunca leu uma gramática na vida. Então, cuidado, né? A gente precisa saber um pouquinho ali de gramática, às vezes de figuras de linguagem, saber das funções ali das palavrinhas, até porque para a gente entender o que está acontecendo, tá? Para a gente conseguir interpretar bem. Se a gente tivesse realmente ali, às vezes, o básico de português, por isso que uma das primeiras matérias na faculdade de teologia é português. O pessoal às vezes fica meio bravo, mas por que eu vou estudar português? Né? É porque a Bíblia está em português. Você vai ler, eu acredito que você lê todo dia a Bíblia em português, né? Não é em mandarim, nem em hebraico, nem em português. Então, às vezes, a gente não sabe a nossa língua tão bem e às vezes acaba errando numa coisa ali que o texto em português facilmente resolveria, tá? Então, às vezes você fica na dúvida, o que eu aprendo primeiro, hebraico ou grego? Né? Português, primeiro você lê o português, né? Entende ali a sua língua bem, aí depois você vai para outra língua. Até porque quando você for para outra língua, as correspondências que você faz ali com a outra língua, você tem que fazer com base na sua. Se eu não sei o que é um adjetivo na minha língua, eu não vou saber como é que é no grego. Se eu não sei como é que o verbo funciona na minha língua, eu não sei como é que funciona no hebraico.